Para traçar um molde base de calça para malha, você vai precisar dos seus moldes bases construídos para tecidos planos. E qual é o detalhe que eu quero aqui que você tenha em mente? No meu curso, no M100, Modelagem e Costura Estilosa Modesta, eu ensino 3 técnicas diferentes para traçar um molde base de calça. Por que eu ensino essas 3 técnicas diferentes? Porque dependendo do biotipo corporal da mulher, dependendo das características corporais, um desses moldes bases vai cair melhor do que o outro, ou do que os outros. Entendem? No meu canal aqui do YouTube, tem apenas uma dessas técnicas. A técnica que eu utilizo aqui no meu canal para traçar o molde base é exatamente aquela que exige a descida nas costas do gancho em 2 centímetros. É esse molde base aqui que eu ensino no canal. Aqui no gancho eu desço 2 centímetros. E acrescento na barra esses 2 centímetros. Só na região próxima ao gancho, na lateral da calça próxima ao gancho. Eu não vou usar este molde base. Caso você resolva usar este molde base, eu vou dar uma dica durante o traçado, que não se aplica no molde base que eu utilizarei agora, das costas, que não possui essa descida no gancho de 2 centímetros. Esse molde base aqui, ele cai bem em quase todos os biotipos corporais. Foi por isso que eu resolvi deixar essa técnica gravada aqui no YouTube, disponível para visualização. Mas não vai ser esse molde que eu utilizarei, como já mencionado antes. Existe uma outra técnica que eu também utilizo e que eu ensino no meu curso, cujo gancho das costas é bem maior do que o gancho das costas utilizando a técnica anterior. Esse molde aqui também é super apropriado para quem veste numeração plus size. Esse gancho maior nas costas, para quem tem bumbum bem avantajado. Então, as minhas alunas, as alunas do M100 que têm bumbum avantajado, bumbum proeminente, bumbum grande, elas já sabem que esse molde aqui é o mais apropriado para o formato corporal, para as características corporais delas, né, no caso, já que são as alunas. No meu curso no M100, Modelagem e Costura Estilosa Modesta, blusas, camisas, coletes, saias, vestidos e calças compridas, eu ensino também várias técnicas diferentes para traçar um molde base de blusa, para traçar os moldes de saias godês. É bom variar bastante e oferecer bastante conteúdo nesse sentido para que as alunas tenham um repertório bem vasto, né, e possam ter muitas possibilidades de desenvolver seus projetos de modelagem, corte e costura. Então, vou pegar aqui um molde base que eu utilizarei, é esse daqui. Nas costas deste molde base, eu não tenho a descida, ó, eu até marquei aqui. Com a descida no gancho, fica dessa forma, de 2 centímetros. Sem a descida no gancho, fica desse jeito. Então, esse daqui não tem descida no gancho de 2 centímetros. E eu vou fazer a cópia deste molde base de calça para tecidos planos, a fim de obter o molde base de calça para malha. Eu já peguei um papel que comporta as medidas do meu molde base de calça costas, dividi o papel no meio e vou alinhar a linha do fio, que é o mesmo que linha do fio reto, o fio do tecido, a essa linha divisória do papel. Divide o papel no meio. Vou pegar os pezinhos e vou fazer a cópia do molde. Depois de copiar o molde base de calça costas para tecidos planos, aqui no papel eu vou traçar as linhas. A linha do gancho, linha do quadril, linha do joelho, esse pontinho aqui é referente ao que eu devo entrar no molde, aqui no quadril e na cintura,
porque eu não tenho pences no molde base de calça para malha. Não há necessidade de pences. Então, vamos lá. Primeira coisa é reduzir aqui na linha da cintura, retirando a pence de cintura. E o detalhe importante é que para traçar o molde base de calça para malha, você não precisa conferir ao molde essas linhas muito arredondadas, condizentes ao seu quadril. Por quê? Porque o molde vai ser usado para peças que esticam. Então, a gente vai retirar essas linhas bem arredondadas do quadril. Pode retirar sem medo, sobretudo se o seu tecido de malha tem um alto grau, um alto nível de elasticidade. Então, olha, retirei. Ele vai ficar assim mais retinho mesmo. É para ficar mais retinho. Não há necessidade dessas linhas tão curvas. Observe o tanto que eu entrei aqui do lado. Feito isso, eu preciso agora fazer algumas alterações. Como eu vou traçar um molde base de calça para malha, eu preciso subir a altura do gancho. Porque o tecido de malha ele estica, então não preciso de uma altura de gancho exata. Eu vou pegar minha fita métrica e vou subir 2 centímetros no gancho. Se você achar que não há necessidade de subir no gancho, você não sobe, ou pode subir até menos, pode subir 1 centímetro apenas. Tudo vai depender do resultado após a utilização do molde base para a construção de uma peça. Adaptações e construção de uma peça. Você vai fazendo os ajustes que julgar adequados. Eu preciso, portanto, retraçar esse gancho. Se o seu tecido de malha tem muita elasticidade, você pode entrar aqui no gancho 1 a 2 centímetros, se tiver muita elasticidade. Caso não tenha tanta elasticidade assim, você pode deixar o gancho exatamente da forma como está aqui. Agora, supondo que você está usando um outro molde base de calça, que tem aqui no meu canal, que eu ensino traçado, cujo gancho tem uma descida de 2 centímetros. Então, você já sabe que não vai subir só 2, você precisa subir 4 centímetros, ok? Porque nesse gancho aqui, deste molde base, utilizando esta técnica, eu desço no gancho 2 centímetros. E se por um acaso você está usando um molde base cujo traçado resulta, traçado do molde base do gancho das costas, resulta num gancho bem proeminente, bem longo. Observe que esse gancho aqui é bem maior do que o outro, olha. Tá vendo? Ele vem até aqui, esse gancho. Tem o quê? É porque eu uso referências diferentes. Tem 3 centímetros a mais. Então, obrigatoriamente, você vai ter que entrar aqui no gancho. Pelo menos uns 2 centímetros. Dependendo do cálculo que você faz para o passado do gancho das costas, então tenha isso em mente. O gancho de um molde base de calça para malha deve ser um gancho mais curto, porque a malha estica. Vou retraçar o gancho. Aí fica a seu critério o tipo de régua que você vai usar. Lembrando que, dependendo da malha que eu estou usando, posso entrar no gancho das costas. Um pouquinho. Eu não vou entrar, porque minha malha não tem tanta elasticidade assim. Se eu quiser, posso até traçar isso aqui um pouquinho mais pra dentro, né? Pra ficar exatamente igual ao gancho anterior. Pronto.
Aqui no joelho, eu também preciso subir 2 centímetros. E quanto à largura aqui do joelho, é diferente no molde base de calça para malha. A medida que você coloca aqui é diferente da medida que você coloca no molde base para tecidos planos, de calça para tecidos planos. Porque no tecido plano, como você não tem elasticidade nenhuma, é preciso colocar folgas de vestibilidade. Na malha, não há necessidade de você colocar folga de vestibilidade. No molde construído para malha, não há necessidade, porque a malha estica. Então, você vai pegar a medida da circunferência do seu joelho. Vou pegar aqui a medida da circunferência do meu joelho. Vou medir novamente. Eu já sei qual é a medida, mas vou conferir. Eu estou medindo o meu joelho. Dá exatamente 34 centímetros. Então, 34 centímetros é a medida do meu joelho. Eu divido esse valor por 4. Dividido por 4, que dá 8,5. Então, eu vou colocar 8,5 para cada lado. Para cada lado do molde base de calça para malha. Que aqui eu estou trabalhando com metade da medida do meu joelho. 8,5 de um lado e 8,5 do outro lado. E agora eu posso retraçar o entre pernas e a lateral da calça. Primeiro você traça assim, com essa curva. Depois a gente vai retirar esse excesso de curva. Aí depois, se você quiser, atenua essa curva com a régua posicionada dessa forma. Só se você quiser. Atenua essa curva para fora. Aí você coloca a curva mais para dentro. Desse jeito. Mas só se você quiser. E aqui, a medida que eu preciso colocar é essa medida que você está visualizando agora. Do meu pé e do meu tornozelo envolvidos. Pegue a fita métrica e dê a volta, pegando essa região que fica por detrás do seu pé, bem na sola, e um pouco aqui do pé na parte de cima, quase no tornozelo. Aí você verá que no meu caso deu 30 centímetros. Então, 30 dividido por 4 dá 7,5. Porque eu estou trabalhando com 1/4 dessa medida que você visualizou aí do meu corpo. Então, 7,5 para cada lado. 7,5 aqui e aqui também. Vou dar continuidade a esse traçado. Observe que eu estou fazendo uma leve curva. E aqui também eu posso fazer uma leve curva, caso eu queira. Se não, posso seguir com uma linha reta. Pronto. Então, aqui eu tenho o molde base de calça para malha. E no caso do molde base de calça para malha, eu não preciso acrescentar folga de vestibilidade e muito menos margem de costura no momento da construção das peças. Porque a malha já tem elasticidade. Agora é só cortar o molde. Antes disso, eu vou colocar as especificações. Observe como eu vou cortar esse molde. Pode ser que você tenha ficado confusa, porque eu usei a mesma cor de pincel para traçar o molde. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou eliminar com X as linhas que eu tenho que dispensar. Prontinho. Agora é só cortar, desconsiderando essas linhas que eu sinalizei com X. Não posso cortar nessa linha, tenho que cortar nesta.
Se você achar que aqui ficou com muita curva, você pode retirar essa curva. Sobretudo depois que você confeccionar a sua peça, usando o seu molde base de calça para malha. Ah, detalhe, aqui eu tenho que colocar costas. Prontinho, agora vamos para o traçado do molde. Base de calça para malha frente. Traçado do molde base de calça para malha frente segue praticamente o mesmo padrão de modelagem do traçado do molde base de calça para malha costas. Eu peguei o meu molde base de calça frente para tecidos planos, coloquei sobre o papel, com essa linha que divide o papel no meio, alinhei o fio reto, a linha divisória do papel, e vou copiar o molde base de calça para tecidos planos. E agora eu vou para as modificações. Eu vou subir da linha do quadril em diante 2 centímetros, que foi o que eu subi nas costas. Devo subir também na frente. Preciso retraçar o gancho da frente. Encontra uma curva que fique bem próxima à curva anterior, o formato. Prolongar essa linha. Então, essa linha aqui deixa de existir. Aqui eu vou considerar essa nova linha de gancho, onde eu subi 2 centímetros. No joelho eu também vou subir 2 centímetros, o mesmo que subi nas costas. Vou pegar 1/4 da medida do meu joelho e vou colocar aqui. Para isso, basta eu pegar o molde anterior, para não ter que estar calculando tudo novamente. Pegar o molde anterior, que eu me refiro ao molde das costas. Então, alinho aqui e coloco. Vou aproveitar e vou colocar também a medida de 1/4 aqui do meu pé com tornozelo, que é aquela medida que vocês já visualizaram antes, que envolve o pé e o tornozelo. E vou retraçar o entrepernas e também a lateral da calça. E aqui também eu vou retirar no quadril, para deixar o quadril mais retinho. Não precisa ter essa curva tão acentuada. E aqui, abaixo do joelho, eu posso também descer com leves curvas ou descer reto. Vou descer reto porque durante as interpretações dos modelos que eu farei, de calça comprida usando o tecido de malha, aí eu vou fazer as adaptações necessárias. Pode ser que eu entre mais aqui, eu abra, dependendo do modelo. Por exemplo, eu vou fazer uma calça flare de malha para usar na academia. Então, eu vou ter que abrir aqui na barra. E aqui eu posso deixar até com menos curvas ainda. Bem, descer mais retinho mesmo. E eu concluí o molde base de calça para malha. Agora é só cortar. E caso você queira conferir, tá tudo batendo direitinho, é só pegar o molde das costas e sair conferindo. Olha.
Aqui na lateral tá batendo. Olha. Batendo, gancho com gancho. Tá tudo batendo direitinho. Aqui não pode bater porque tem uma elevação, obviamente. Aqui tem que bater aqui. Tá batendo também. Então, tá tudo ok. É só cortar. E eu concluí o molde base de calça para malha, frente e costas. No próximo vídeo, eu vou adaptar esse molde ao modelo, após a interpretação específica, que é uma calça flare, também conhecida como calça bailarina, que eu gosto de usar a calça flare na academia. Então, aguardem o próximo vídeo.